Fala pessoal, sejam bem-vindos. Já estou chegando com muitas informações importantes da política, mas antes, se você é novo por aqui, apoia a direita e quer ficar sempre ligado no que acontece nos bastidores de Brasília, eu te convido para se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e também a deixar o seu like para ajudar o YouTube a divulgar o nosso trabalho. Valeu? Então, sem delongas, bora para o vídeo! Justiça condena Pablo Marçal por campanha antecipada ilícita. PSB, partido da candidata Tabata Amaral, apresentou uma ação contra o empresário na Justiça Eleitoral. O candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, foi notificado nesta segunda-feira 12 pela Justiça Eleitoral por propaganda eleitoral antecipada. Em uma publicação no Instagram, o empresário se ofereceu para sortear o boné que usou durante a noite da última quinta-feira 8, no debate da Band. Na publicação, o empresário aparece em uma foto em que faz uma letra M com as mãos. Ele veste o boné com um caractere bordado e na legenda diz a seus seguidores que marquem 3 pessoas nos comentários para concorrer ao boné do M. Em nota, o jurídico do PRTB afirmou: a campanha respeita as decisões do juiz eleitoral e as cumpre no prazo estipulado. Marçal tinha 24 horas para deletar a publicação, segundo a decisão. O post já havia saído do ar quando esta reportagem foi redigida. E após decisão do TCU sobre Lula, Bolsonaro quer fim do caso Joias. Defesa do ex-presidente ressalta que há similitude fática entre os casos. A decisão do Tribunal de Contas da União, que poupou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de devolver um relógio que ganhou no primeiro mandato, está sendo usada pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para pedir o arquivamento do inquérito das joias. Os advogados afirmam que há similitude fática entre os casos. A representação foi enviada ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que conduz a investigação. Bolsonaro é acusado pela Polícia Federal de desviar joias e relógios de luxo da presidência avaliados em 6,8 milhões. A defesa do ex-presidente argumenta que, por isonomia, o TCU deve reconhecer que ele não cometeu irregularidade ao ficar com os presentes e que a mesma interpretação deve prevalecer tanto na esfera administrativa quanto na seara penal. E Pacheco precisa imediatamente reagir contra Moraes, clamam parlamentares. É isso mesmo. A informação de que o ministro Alexandre de Moraes ordenou o bloqueio de 50 milhões de reais das contas do senador Marcos Duval caiu como uma bomba no Congresso. Inúmeros parlamentares estão pedindo uma imediata reação do presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, contra esse absurdo. Assista o vídeo. Uma das ações mais prejudiciais que um senador já tomou na vida da democracia brasileira foi votar pela permanência do Rodrigo Pacheco na presidência do Senado. Nunca nós tivemos alguém tão mole, tão covarde, tão incompetente para proteger os direitos constitucionais dos senadores. E o Senado é a única casa que tem a prerrogativa de impeachment ou investigar os ministros do STF. Eu digo isso porque hoje o Alexandre de Moraes tomou mais uma decisão onde ele humilha e cospe na cara do Rodrigo Pacheco, que com certeza vai agradecer por essa humilhação e essa saliva na sua testa. Um senador da República, o Marcos Duval, acabou de ter seu Instagram derrubado, e não só isso, acabou de ter um bloqueio judicial nas suas contas de 50 milhões de reais. E como eu tenho certeza que mais uma vez o senador Marcos Duval vai ser banido das redes sociais, eu vou fazer questão de ler para você aqui o texto que ele acabou de publicar. Isso aqui é extremamente grave, é um desrespeito ao Congresso, é um desrespeito ao Senado, ao povo brasileiro. Excelentíssimos senhores senadores e senhoras senadoras, venho a público expressar a gravidade da situação que estamos enfrentando. O ministro Alexandre de Moraes, em uma decisão que ultrapassa os limites do razoável e desrespeita frontalmente o artigo 53 da Constituição Federal, determinou o bloqueio de 50 milhões de reais de minhas contas pessoais. É fundamental destacar que tal quantia não existe e nunca existiu, sendo que havia apenas R$1.000 em minha conta.
a qual, ainda assim, tenho como minhas dependentes, como declarado no imposto de renda, minha filha e as despesas vitais, como o plano de saúde da minha mãe, que enfrenta um tratamento contra um câncer. Essa decisão, além de inconstitucional, caracteriza-se como um verdadeiro abuso de autoridade, pois não houve qualquer comunicação prévia ao Senado Federal ou ao seu presidente, Rodrigo Pacheco. O que estamos vivenciando é uma flagrante contravenção e um desrespeito não apenas à minha pessoa, mas a todo o Senado Federal, que está sendo desmoralizado diante de uma medida arbitrária que fere o princípio da dignidade humana e a própria essência da imunidade parlamentar. O bloqueio da verba indenizatória, que é fundamental para o exercício das minhas funções como senador da República, me impede de realizar as atividades inerentes ao meu mandato, incluindo a locomoção para Brasília e o pagamento das despesas de gabinete, tanto na capital federal quanto na minha base regional. Não posso sequer comprar uma passagem para exercer o meu mandato constitucional de representante do povo do Espírito Santo. Essa decisão, revestida de uma pena antecipada de caráter perpétuo, é absolutamente desproporcional e inconstitucional. A imposição de uma dívida de 50 milhões de reais é não apenas impossível de ser quitada, mas também representa uma afronta à minha dignidade, não apenas como parlamentar, mas como ser humano. Nem 10 gerações seria possível pagar esse valor. Presidente Rodrigo Pacheco, o Senado Federal está sendo desmoralizado. Essa é mais uma prova de que o Brasil não é mais uma democracia plena, onde os poderes deveriam se respeitar mutuamente. As razões do ministro Alexandre de Moraes não apenas violam minha imunidade parlamentar, garantida pelo artigo 55 da Constituição, mas também censuram a minha atuação. Tudo que publiquei tem documentação comprobatória, e não posso aceitar que essas verdades sejam silenciadas por meio de medidas arbitrárias. Diante desse cenário, solicito a imediata intervenção da mesa do Senado Federal, bem como do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Não se trata apenas da defesa de um senador, mas da proteção do próprio Estado Democrático de Direito e da preservação das prerrogativas do Poder Legislativo. Estamos diante de uma situação que requer uma resposta enérgica e imediata, sob pena de sermos coniventes com o enfraquecimento das nossas instituições e da nossa democracia. E aí, só para você ter uma ideia, eu fui procurar o senador Marcos Duval no Instagram. Se você fizer uma procura no Instagram, para você ver que eu já comecei, vou clicar nele aqui, ó. Tá aparecendo aqui Marcos Duval, vou clicar no nome dele, a conta dele está retida. Recebemos uma ordem judicial para restringir esse conteúdo. Não analisamos em relação aos nossos públicos. Isso aqui tá falando que foi uma ordem judicial que derrubou mais uma vez o Instagram de um senador da República. E não só isso, um bloqueio judicial de 50 milhões de reais. Junto com a verba indenizatória, que é a verba que os deputados usam para poder ir para Brasília, para poder pagar o salário dos seus escritórios, para pagar o aluguel do escritório dele na sua base e contas do parlamento, do deputado, não é da pessoa, do deputado. Nos meses finais do Rodrigo Pacheco, enquanto presidente do Congresso e do Senado, mais uma vez ele é humilhado. Cara, eu nunca vi nenhum presidente ser tão humilhado quanto o Rodrigo Pacheco. E não faz nada. Eu não sei se ele já articulou ali um ministério, o apoio do Lula para ele poder ser governador de Minas Gerais, mas saiba de uma coisa. O Brasil só é hoje visto por muitas pessoas do mundo como uma ditadura do judiciário, porque a única pessoa que poderia fazer alguma coisa, que é o Rodrigo Pacheco, nada faz. Aceita tranquilamente tudo que está acontecendo. É uma vergonha isso. É uma pena que o senador Marcos Duval esteja passando por isso. 50 milhões de bloqueios. Gente, isso não existe. Isso é simplesmente surreal. 50 milhões. Nem empresa leva a multa dessa. Eu nunca fiquei sabendo de um indivíduo levar uma multa desse tamanho. Um bloqueio de 50 milhões de reais. E o coitado tinha R$1.000 na conta. Se fosse na conta do Lula, provavelmente ia encontrar esse dinheiro, porque ele tem. Tá tudo invertido no Brasil. Na decisão que tirou o Felipe Martins da cadeia, o Alexandre de Moraes considerou a manutenção da prisão por 6 meses do ex-assessor do Bolsonaro como uma medida razoável, proporcional e adequada. E um dia antes da saída do Felipe, vamos juntar os dois assuntos, o Alexandre de Moraes determinou a soltura do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal no governo Bolsonaro, Sidney Vasquez. Boa notícia para ambos, mas não podemos interpretar que há um recuo, que há um enfraquecimento do regime ditatorial em curso no Brasil
por parte do ministro Alexandre. Concordo com o doutor Sebastião Coelho nessa. Veja, assim como as prisões foram arbitrárias, ilegais, portanto, sem nenhum império das leis, nem nada, a soltura foi igualmente arbitrária. Então, Alexandre de Moraes, por algum motivo, que a gente pode apenas sondar, né, que é subjetivo, ele resolveu liberar os dois peronomútil, né? E eu sempre me lembro disso, Lacombe, as pessoas às vezes não entendem a diferença de conceito de liberdade, né, para licença. Veja, o meu filho com 6 anos de idade não é alguém livre. Por quê? Porque ele não tem responsabilidade de adulto. Então eu concedo a ele uma licença. Você pode brincar 1 hora lá fora, você pode brincar meia hora no iPad, você pode ver 1 hora de televisão e eu posso tirar isso a hora que eu quiser, porque eu mando, porque eu sou o Alexandre de Moraes na minha casa, né? Agora, num país, numa sociedade, numa nação, entre adultos, precisa ter a liberdade consentida. Então, o império das leis garante que cada um seja livre e arque com as consequências das suas ações, né? Não é isso que nós vemos no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes está agindo como o pai do país, né? Hoje é o Dia dos Pais, ele é o paternalista absolutista que quer tutelar todo mundo. Então, ele concede uma licença. A soltura é uma licença cheia de cautelares, cheia de restrições. A pessoa se torna, no fundo, uma não pessoa. Não pode conversar com fulano e cicrano, não tem rede social, tornozeleira eletrônica, que é um constrangimento, que é uma dificuldade incrível de se sustentar, de trabalhar, tem que estar perto da comarca, não sei o quê, não pode viajar, cancela passaporte. Isso não é liberdade. Então, do ponto de vista individual, que bom que o Felipe está solto, fico muito feliz por ele, lutei por isso, nós aqui lutamos, né? Fico feliz que ele está de volta com a noiva, com a família, isso é muito positivo, o Silvinei, idem. Mas nós temos que bater na tecla de que a prisão foi arbitrária, a soltura foi arbitrária. Temos que tomar muito cuidado para não interpretar coisas de forma muito otimista aqui. O Alexandre de Moraes recuou, foi a pressão internacional, foi o não sei o quê. A melhor tese que eu vi do motivo para o timing dessas solturas, em pouco espaço de tempo, veio da nossa amiga Bárbara, do canal Te Atualizei, que falou, olha, Venezuela, né? A ditadura escancarada da Venezuela está tão incômoda para o Brasil, para o Lula e seus sócios supremos, que eles estão com um abacaxi na mão para descascar, né? Uma batata quente. Então o mundo está olhando, ficou muito feio para o Lula, para o Alexandre de Moraes. Tanto é verdade que o Marcel Van Hatten tweetou, entre vários outros, e viralizou uma sequência de 3 notícias. Moraes cancela passaportes e bloqueia contas de Paulo Figueiredo e esse que vos fala, Rodrigo Constantino. Moraes cancela passaportes de Felipe Martins e exige imagens de aeroporto. E aí vem a notícia mais fresquinha e recente. Venezuela anula passaportes de críticos dentro e fora do país, diz oposição, nova forma de exílio. Então é disso que se trata. O ministro Alexandre de Moraes, muito parecido com Maduro em vários aspectos, até indistinguível, número de prisões, 1.200, 15 a 20 anos de prisão para os golpistas, que não são golpistas, até o Nelson Jobim, mais um que já diz, né? Catarse, frustração, mas não golpe. Aí pega 17 anos, prende de forma arbitrária Daniel Silveira, prende de forma arbitrária Silvinei Vasquez, Felipe Martins e tantos outros, cancela meu passaporte, cancela minhas contas bancárias, congela, me coloca sob censura prévia e vários outros. Já tem um morto na prisão, tem uma mãe de família que usou um batom atômico, né, que está longe da família, porque escreveu numa estátua com um batom. Então, tudo isso está, obviamente, chamando a atenção. E é uma tentativa ali de, talvez, suavizar essa comparação, né? Porque tanto que teve gente, né, que é bem paga para isso, talvez pelo Putin, pelo Maduro mesmo, vai saber, que falou, tá vendo? A direita bolsonarista falando que o Brasil é Venezuela, que o Alexandre de Moraes é igual ao Maduro. Olha lá, soltou o Silvinei e o Felipe. Então, é um discurso preparado, né? E nós não vamos embarcar nessa. Tem muita gente na fila para ser solta, para ter a conta bancária liberada, o passaporte. O meu, viu, ministro, nem precisa liberar mais. O brasileiro você pode guardar de recordação. Agora, quero minhas contas bancárias, quero minha liberdade de me comunicar com 1.600.000 seguidores no Twitter sem usar VPN, para não ter que ficar na intranet do Xandão. Então, o Brasil, meus amigos, não se enganem quanto a isso. Ainda é uma ditadura.
ainda é um regime que não tem Estado de Direito, não tem critério, não tem uma régua objetiva, não há nada juridicamente falando que sustente a decisão de prender e muito menos a de soltar, né? A Gazeta tinha, no dia anterior, publicado mais uma reportagem, nossa parceira, melhor jornal do Brasil, uma longa reportagem, item a item, mostrando os absurdos da prisão do Felipe Martins e da sustentação dessa prisão. Então, de novo, meus amigos, quando o papai fala, tá bom, filhinho, mais meia hora de joguinho, né? A gente não vai aplaudir e falar, nossa, que papai maravilhoso e fantástico, quando não é uma criança de 6 anos, mas sim um cidadão adulto que deveria ser livre e não cometeu crime algum. Isso é arbítrio, isso é ditadura, e o ministro Alexandre de Moraes ainda precisa mudar muito se ele não quiser ser comparado nos livros de história por todo mundo que está atento ao que está acontecendo, que não se informa pela Globo, com o Nicolás Maduro. Ô, Ana, e aí a gente tem que ouvir ainda do Alexandre de Moraes que essa prisão de 6 meses do Felipe Martins foi uma medida razoável, proporcional e adequada. Aí realmente é um esculacho, desculpem a expressão. Era exatamente isso que eu ia falar, Lacombe, razoável e proporcional. Se isso é razoável e proporcional, como nós vamos tratar, então, os outros criminosos, os reais mesmo, os que estupram, matam, latrocínio, os criminosos de colarinho branco que desviam bilhões de reais, né, deixando as pessoas na miséria? Se essa prisão foi razoável e proporcional, qual a dimensão? Como é que nós vamos tratar? Porque pena de morte nós não temos no Brasil, né? Então, como é que vai ser agora, senhor ministro Alexandre de Moraes, para esses condenados a 30 anos de prisão, porque matou, esquartejou o corpo do marido, matou o pai, matou a mãe? Como é que fica agora? Então, enquanto o próprio Supremo Tribunal Federal não entender que eles precisam dar um jeito de parar o Alexandre de Moraes, o nome dessa importante instituição da nossa República vai continuar na lama. Eu acho que deveria ser de interesse de cada ministro ali no Supremo Tribunal Federal cessar essa insanidade que vem sendo cometida. Insanidade. Perdemos o norte jurídico agora, acabou, não tem mais nada. É insanidade, é camisa de força, é desrespeito absoluto à Constituição. Então, os outros ministros tinham que parar e pensar, será que vai valer a pena, ali no final, o meu nome estar atrelado a uma composição do Supremo Tribunal Federal que foi jogada na lama por causa de um ministro cometendo essa insanidade contra a própria instituição Supremo Tribunal Federal. Insanidade contra Felipe Martins, insanidade contra o devido processo legal. Chega de falar ilegalidade, já passou de ilegalidade, é insanidade. E insanidade contra a Constituição, mas insanidade contra o próprio tribunal. A própria corte agora está nas páginas nefastas de insanidade, ilegalidade e inconstitucionalidade por causa de um. Os outros ministros, vai valer a pena o nome de vocês atrelados com essa pessoa? Porque é como Augusto sempre fala, isso uma hora vai acabar. Isso uma hora vai acabar. E o Estado vai pagar por isso. Vai pagar pelo que está fazendo com vítimas, pessoas inocentes, porque o tempo não volta na vida dessas pessoas. E aí, Lacombe, a gente faz tanta pergunta, né? Sobre cadê a OAB, cadê o Senado? As perguntas agora são retóricas, porque a gente sabe muito bem que eles vão desaparecer numa nuvem de covardia absurda. Mas onde está o senhor ministro Silvio Almeida, o ministro dos Direitos Humanos, para falar uma palavrinha que seja? Uma palavrinha assim, estamos analisando, estamos pensando, qualquer coisa. Mas o silêncio deste hipócrita
que defende os direitos humanos apenas de um lado do espectro político ideológico, o senhor Silvio Almeida, o silêncio fala muito mais alto do que qualquer palavra, senhor ministro dos direitos humanos. Então, já chegamos à Venezuela, só que lá é a ditadura escancarada, com todas as letras, com todos os parágrafos de uma ditadura muito bem estabelecida. A diferença é que no Brasil, nós ainda estamos fantasiados de democracia. Quer ver mais vídeos como este? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.